Senhor, e me deixa ver morrer. Pensamos que só o céu sabe responder. Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia pra cada manhã. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estão sendo uma misericórdia para cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Levante as mãos e diga aí a coração. E é por isso eu ainda estou de embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estão sendo renovados dia após dia, dia após dia. Eu sei, eu estou aqui porque Ele me sustenta, porque Ele me impulsiona todo dia. Oh, eu sei, Ele me renova. Mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando, estou sendo
Louvado seja o nome do Senhor. Que hino maravilhoso, né, irmão? Dia após dia é o Espírito Santo que nos abastece, nos dá força para a gente vencer toda a nossa trajetória. Sabemos que não é fácil, há lutas, há provas, há perseguições, há problemas, mas com Cristo nós somos mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz que no mundo terei aflições. Jesus não prometeu só mar de rosa, não. Sofrimento, mas tenha bom ânimo, que ele venceu. E assim eu acredito e creio que assim que como ele venceu, nós também um dia vamos há de vencer. Toda prova, toda luta, toda fase que vem para nos entristecer, nos abater, tenham ânimo, pois vai dar certo no nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa próxima ouvinte da tarde, a minha tia Jeane. Boa tarde, tia Jeane. Vamos ouvir em nome de Jesus. Espírito Fernando, você vai botar aquele hino pra mim assim? Espírito Fernando, você vai botar aquele hino pra mim assim? É porque eu me esqueço daquela cantora assim. Tem dia que a angústia bate dentro do meu peito. Ofereça a toda a nossa família. Amém. Amém, da Jeane, boa tarde. Aquele hino pra mim. É que na Dalete é muito lento. Tá morrendo pra cantar aquele louvor. Amém. Tia Jeane, boa tarde. Vamos sim colocar seu louvor. É o hino Era a Mão de Deus, para nossa meditação nessa tarde, em nome de Jesus. Duas horas e 26 minutos. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não veja. Educativa! Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer. Não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. É amor de Deus, é amor de Deus, segura sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem mais pra chorar, pra te absorver. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Alguém que
trajetória, alguém que conhece até o fim da história. Ele trouxe até aqui pra se viver. Começado por um brilho pra existir. E quando faltam isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, não te afligir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Sempre assim. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Sempre assim. Oh, glória a Deus! Sempre foi a mão de Deus e sempre será assim, glória. É verdade, tem dias que só Jesus na nossa vida. Aí a mão do Senhor vem, nos levanta e diz para nós, que diz lá em Isaías 41, versículo 13: não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento, 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. E não te assombre, porque eu sou teu Deus. Te fortaleço e te sustento com a testa da minha justiça. E versículo 13 diz: não temas, porque eu, Senhor, te tomo para a tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então, é o Senhor que nos ajuda a vencer todas as lutas e batalhas. Meus queridos, vamos ouvir o nosso último pedido. E o último pedido foi o diretor da rádio. Mandou uma mensagem pedindo o hino Arma Poderosa, cantor Chaga Sobrinho, para todos de Icapuí e para aqueles que estão nos assistindo. Boa tarde aí, Wendel, novo diretor da rádio. Forte abraço, meu amigo. Deus te abençoe grandiosamente. Vamos ouvir o hino Arma Poderosa, cantor Chaga Sobrinho. Temos conosco uma arma poderosa, mas o forte é permitido, seja estudado, mas certeza, e geralmente só é a alma, mas não sabe todo mundo, mais poderosa, emissão nuclear, quando fazemos uso dela,
Ela não pelo contrário, ela e o sábado mais poderosa que o ela não há demônio que ele possa superar. Ela deixou daquele ela encontrou peito depois de celebrar. Aos homens, ela escuta e é desejador. A questão é a dos livros que se leem. Que missão fazemos os demônios que ele ideal fazemos não demônio que ele possa suportar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que hino maravilhoso, né, irmãos? A Bíblia é a arma mais poderosa do mundo. Oh, glória, meus queridos, estamos aqui agora com o nosso irmão Antônio, ali da comunidade de Redonda, está aqui e vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de vida eterna. A paz do Senhor, irmão Antônio, boa tarde, seja bem-vindo em nosso programa, em nosso estúdio, e Deus possa lhe abençoar nessa tarde. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, paz e a graça em nome de Jesus. Glória a Deus, paz e a graça em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Paz e graça, amados ouvintes da rádio, que maravilha, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sabemos a importância de fazer missões. E meditando sobre isto, vamos sim ler algo da parte de Deus para todos os ouvintes da rádio. É muito importante nós sabermos e entendermos o propósito de Deus em nossos corações. A igreja que brilha na terra para muitos que venham ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, e é sobre isto que vamos falar nesta tarde. Vamos ler o que ficou registrado em Marcos, capítulo 9, versículo 23, para a honra e a glória do Senhor. Pois há uma palavra para os nossos corações, todos os ouvintes, da qual venhamos a cada dia nos aproximarmos de Deus, entender a sua palavra, os seus ensinamentos e o que ele tem guardado para os nossos corações nesta tarde. Pois este versículo fala de fé e de perseverança. E lendo o texto, tomando consciência do que Deus vai falar aos nossos corações. Pois diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Meus amados irmãos, quando nós vamos tomar consciência sobre esta passagem bíblica, nós vamos aprender o que ficou registrado em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14, porque é aí que vamos aprender que o que Jesus estava a ensinar sobre aquele que pode crer,
tudo é possível ao que crê. Pois tomamos consciência que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas está registrado esta passagem bíblica, quando nós vamos ler Mateus capítulo 17. A partir do versículo 17, a palavra vai dizer, Jesus falando, não te é dito que se creres verás a glória de Deus. Quando nós também vamos nos encontrar em Marcos, capítulo 9, versículo 19, ele também fala esta mesma coisa, também ficou registrado em Lucas, capítulo 9, versículo 41. Se tu crês, tudo é possível ao que crê. É importante quando nós tomamos consciência sobre o culto de missões. Porque quando vamos ler esta passagem bíblica, vamos aprender com Jesus o tempo em que estamos vivendo, o chamado da igreja. Pois para entendermos este versículo é interessante que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 17, no versículo 1, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e conduziu-os, em particular, a um alto monte. E quem já não conhece esta passagem bíblica que vai falar do monte da transfiguração? O interessante é que 3 foram com Jesus em particular. Mas os outros discípulos que ficaram embaixo a fazer a missão, a fazer a obra, é aí aonde nós vamos entender o que Jesus está a ensinar aos nossos corações. Pois quando vamos ler no versículo 14 a seguir, é que vamos aprender com Jesus o que ele requer e o que ele ensina nos dias de hoje, assim como ele ensinou para os seus discípulos. Porque no versículo 14 a seguir, ele vai dizer que chegaram à multidão, aproximou-se um homem pondo-se de joelho diante deles, dizendo: Senhor, tens misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe eu aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E é aí que Jesus vai dizer no versículo 17, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-vos aqui. E é aí que nós vamos entender em nossos corações sobre o poder da oração. Pois quando nós tomamos consciência que nos dias de hoje tem se cumprido, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, e é bem verdade que tomamos consciência que muito tem se diminuído o poder daqueles que buscavam diante de Deus para jejuar, para orar, para que ali se manifestasse o poder de Deus e a obra ela fosse feita. Pois sabemos e reconhecemos que esta missão que temos aqui nesta rádio é de fazer a obra de Deus, tomando consciência que o culto da igreja mais importante é quando fazemos missões. E fazemos missões com muito prazer, porque sabemos a importância de muitas pessoas que estão presas, muitas pessoas que estão precisando ser abraçadas por Jesus, pelo cristianismo, pelo amor e a misericórdia de Deus. E Deus não vai lá diretamente fazer isso, mas Ele vai usar eu e você, para que venhamos fazer a sua obra. E é aí que tomamos consciência que o pai desse menino chega para o Jesus dizendo que o filho dele estava sendo aprisionado, estava sendo oprimido por espíritos malignos. E é aí que nós vamos aprender com Deus que quantas pessoas na África, em muitos países estão aprisionados, muitos estão precisando de socorro, de quem vai fazer a obra do Senhor. Pois é bem verdade que quando nós vamos ler João 14, nos ensina esta grande verdade sobre fazer a missão do Senhor. E é importante quando tomarmos consciência do que é a gente crer, porque quando nós vamos ler João 14, no versículo 12, vamos aprender esta grande verdade, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as farás maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Quando nós tomamos consciência desta grande verdade, nós vamos ver o ensinamento de Cristo sobre os seus discípulos. Quando nós vamos ler esta passagem bíblica, porque é bem verdade que os discípulos ficaram para fazer a obra. E assim como a igreja missionária, como a igreja de Calcaia também faz a obra do Senhor com sinceridade, com diligência, tomando consciência que as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. E seja onde ela for fazendo aí a sua obra missionária, com certeza perseverar, porque há poder no nome de Jesus. Quando nós vamos ler Marcos capítulo 9, vamos aprender com Deus. Também está esta passagem bíblica registrada. Olha que interessante, amada igreja. Quando nós vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 21, vamos aprender com o Senhor esta grande realidade. Aleluia. Pois quando há incredulidade, muitos não entendem qual é o propósito de Deus para que muitas vidas venham sim alcançar a salvação. Vamos ler em nome de Jesus, que diz assim, Marcos 9, versículo 21, e perguntou ao pai deles, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e nas águas para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E é aí que a igreja missionária toma consciência de uma grande verdade. Quantos países estão clamando por socorro? Quantos estão aí precisando do acolhimento? E nós fomos chamados para esta obra, a obra missionária. Pois muitos estão nas garras do inimigo, muitos estão precisando encontrar o Evangelho, aquilo que Jesus tem nos colocado como missão, tomando consciência que o próprio Jesus é o maior exemplo disso. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, quando foi fazer a obra, ele é a maior prova do cumprimento da palavra de Deus. Pois nós tomamos conhecimento que a terra de Zebulon, a terra de Naftali, a Galileia das nações, e aqueles que estavam em trevas, resplandeceu-se a luz, e aquele que andava, a região, a sombra da morte, a luz raiou, e começou então Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E isto ficou registrado em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 15, 16, 17 a seguir. E Jesus começou a pregar o evangelho do reino. Mas no mundo espiritual nós temos que entender que há uma coisa muito importante que temos que ter em nossos corações. Sabemos que muitos, da qual têm ajudado a esta obra, mediante a sua fé e perseverança, sim, têm ajudado muito. E sabemos, somos conscientes desta grande verdade, que muitos estão recebendo as bênçãos através daquelas pessoas que dão crédito a esta obra missionária. E tomando consciência de que quando você está ajudando a obra de Deus, sim, há uma grande verdade. Que muitos que estavam nas trevas, mediante ao evangelho e à missão da qual esta igreja tem tomado, vindo da parte de Deus, tem encontrado a luz que é Jesus. E temos que ter fé em relação a isso. Olha que interessante o ensinamento de Jesus. Quando nós vamos ler Marcos 9, 23, Jesus vai dizer, e Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Olha que interessante, igreja. Nós tomarmos consciência desta grande verdade. Porque Jesus estava no monte da transfiguração, mas deixou os seus discípulos fazer a missão. Nós sabemos que em Marcos capítulo 9, que fala sobre isso, sobre este ensinamento, e que o pai do menino é interrogado. O pai do menino, quando ouviu esta palavra de Jesus, o que ele falou para o pai do menino? Tu pode crer, porque tudo é possível ao que crê. E o pai do menino disse, eu creio, Senhor,
Mas aí há um ponto de parada, porque o pai do menino fez também uma pergunta para Jesus e falou: ajuda-me, Senhor, a minha incredulidade. Muitos têm perdido a esperança. Muitos têm sido abatidos e muitas vezes acham que pode parar, achando que não há mais jeito, achando que não há mais solução, achando que Deus esqueceu. Mas quando nós tomamos consciência que só basta nós abrirmos a boca e falar para o Senhor: ajuda-me a minha incredulidade. Tomamos consciência que Ele nos fortalece, que Ele nos ajuda, Ele nos guia mediante ao Espírito Santo, Ele nos renova, nos faz crer e acreditar, não somente na obra missionária, mas também no chamado que Deus tem sobre a minha e a tua vida, e que jamais devemos desistir da caminhada, mas sim perseverar, confiando no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Tomando consciência que o nosso Deus jamais nos esqueceu, que Ele está só esperando eu e você, muitas vezes, abrir a boca e dizer: Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Ele vai nos ajudar a nos fortalecer e nos fazer entender que até mesmo quando você toma consciência daquilo que você faz para o reino do Senhor, jamais cairá por terra. Porque o nosso Jesus, Ele é fiel. Então, amada igreja, o que tem abatido a muitos na caminhada se chama a incredulidade. Interessante que quando Jesus ele vai falar em Mateus, capítulo 17, no versículo 17, ô geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando sofrereis? Olha como é interessante o ensinamento de Jesus, porque a incredulidade ela traz sofrimento. A mesma coisa disse o pai desse menino: ajuda a minha incredulidade, em Marcos capítulo 9, versículo 24. E muitas vezes precisamos entender que estamos vivendo em um tempo da qual o poder da oração, o poder do jejum fortalece a minha e a tua vida diante de Deus. E somente assim, desta forma, vamos entender o nosso chamado e o que é obra missionária e o quanto podemos ajudar mediante ao reino, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, tomando consciência que muitos que estão ali nas trevas estão precisando ouvir o reino, o evangelho do reino, da qual muda, transforma, liberta e faz entender que o nosso Deus está no seu alto e sublime trono, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amada igreja, que a cada dia possamos tomar consciência desta grande verdade em nossas vidas. Quando nos faltar força, vamos fazer como o pai desse menino: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É interessante quando nós tomamos consciência que o pai desse menino relata sobre o seu filho. O seu filho estava sofrendo muito. O seu filho estava sendo atormentado, aprisionado. E no mundo espiritual, precisando de um socorro. Uma alma aprisionada. Muitas vezes nós não entendemos o poder de Deus e o quanto Ele tem poder para agir ao nosso favor. É muito importante quando nós tomamos essa consciência. Quando nós vamos ver, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a passagem de Mateus capítulo 8, o centurião, vamos entender o quanto o nosso Senhor tem autoridade no mundo espiritual, quando nós entendemos isto. E quando praticamos a fé e cremos nesta grande verdade. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha que interessante, igreja. A Bíblia vai dizer que o centurião vai falar sobre um servo que estava enfermo. E a história vai contar que, entrando Jesus em Cafarnaum, para nós encerrarmos esta reflexão, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor,
Meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizeis somente uma palavra e o meu criado sararás. E agora ele vai explicar sobre a autoridade espiritual. Primeiro ele vai falar a autoridade que ele tem, humana. Olha que interessante. O que é que o centurião diz? Pois também eu sou homem, sobre a autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E é o meu criado fazer isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, o centurião sabia da autoridade espiritual que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha e tem até os dias de hoje. Pois nós, igreja, também sabemos a autoridade espiritual que o nosso Senhor tem. Sabemos que em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele declara que foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. A autoridade está sobre ele. E se ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, como está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós como igreja vamos sim, a cada dia tomar consciência de buscar este Deus, pois a autoridade espiritual vai sim pelejar, lutar por nós e por todas as nossas intercessões, para que assim nós venhamos sempre entender que a resposta de Deus virá. Amada igreja, guardem essa palavra no coração. Ela é mais do que fiel e verdadeira para se cumprir. Não esqueça o que o pai do menino falou. Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Se você perdeu a fé, se você está afastado do evangelho, se você não acredita mais, pare para meditar e para pensar sobre a presença de Deus quando você o conheceu, quando você o aceitou, quando você abriu o seu coração. Deus está falando contigo e dizendo para você abrir o seu coração e dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Você que está afastado do evangelho, você que não tem mais ânimo, força para buscar o Senhor, não esqueça, peça a Jesus, ajuda a mim, a minha incredulidade, Ele vai te ajudar. Guardem essa palavra no coração, que ela é mais do que fiel e verdadeira para se cumprir. E eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, né? Boa fé esta palavra, que possamos ter fé. A Bíblia diz: a fé, tamanho de grão de mostarda, né? É uma semente mais pequenininha que tem. Mas se você for observar a árvore, né? É a maior que tem, mas que possamos ter fé. Como centurião, o Senhor manda só uma palavra do meu servo sarará. E você só pedir ao Senhor e Ele pode fazer aquilo que o teu coração ele almeja. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Ninguém vai me impedir, eu vou chegar aí e me apresentarei na presença de Deus. Novas vestes eu terei, novo nome ganharei, se a face eu todas as lágrimas eu enxugará. Eu vou chorar, vamos cantar, no lindo coral, vamos cantar, com a grande mesa, vamos cear, a igreja vai subir.